Bom, eu conheci o Josmar e o Sarli. Os caras eram ateus praticamente, pô, ateus práticos, né? O Josmar então nem se fala, o bicho era inimigo da fé católica. Mas era jovem, era adolescente, na verdade, não era muito consistente a história deles, não, porque é aquela rebeldia de adolescente e a falta de conhecimento total, infelizmente, né? A falta de padres, né? De bispos com, com firmeza, com santidade de vida, com eloquência mesmo, para convencer os fiéis a abraçarem a fé católica. Então, na ausência dessa força, né, dos pastores, as ovelhas acabam se perdendo, e principalmente aí na época da adolescência e da juventude. Então o Josmar era aquele cara que tinha o cabelo pintado, que usava brinco, que vestia umas roupas exóticas e que era um malucão aí, né, o comandante da galera, o comandante da bagunça. O Sarli ia na pilha dele nessa época aí, por volta do primeiro ano do ensino médio. E antes disso ainda eu já havia estudado com o Sarli na quinta série. E assim, ele não era muito meu amigo, até porque nem dava pra ser amigo, ou gordinho chato da porra. O bicho era daqueles que vinha com a mão assim fechada pra dar aquele soco no ombro da gente, sabe? Com a ponta do dedo médio assim, sabe? Fazendo um calombo no ombro da gente. E quando nascia o calombo, ele morria de rir. E ele fazia isso direto. Então ele era um cara chato de ficar perto. Ele era um cara que, caramba, lá vem um Sarli, esconde o braço que ele vai dar aquele soco, aquele soco não, aquela cutucada assim no, no, no braço da gente só pra ver crescer o calombo. Então ele era um cara chato, um gordinho chato, inconveniente pra caramba. E quando foi no primeiro ano do ensino médio, essa maldadezinha, essa ruindadezinha dele de moleque se converteu em malícia. Ele virou um cara, né, bagunceiro que só, junto com o Josmar, sob o comando do Josmar, e os dois caras eram extremamente bagunceiros. Teve um dia no ano de 1996, então aí eu já estava repetindo meu primeiro ano, que eu também não valia muita coisa, primeiro ano do ensino médio, e eles dois, apesar de toda a bagunça, passaram e estavam no segundo ano. Então, em 1996, houve um evento chamado Halel, o primeiro Halel de Brasília. E esse evento teve uma propaganda muito grande, todo mundo era fã de micareta, não sei o que. Era uma febre danada ir pra tal da micareta. Eu era doido pra ir, meus pais não deixavam, achavam que tinha muita bagunça, violência, etc. E eles tinham razão, mas a razão maior que essa, eles nem se davam conta que era justamente a promiscuidade, né? Então, eu ficava doido pra ir e não podia. De repente, eu soube que ia existir esse evento, que era o mesmo que uma micareta. Só que com músicas católicas e com gente falando coisa séria e tal. E aí não tinha como eles não deixarem eu ir. Então eu pilhei todo mundo, pilhei o Josmar, que pilhou o Sarli, e foi um pilhando o outro, e a gente foi uma galera bem grande pra bagunça, né? Pra bagunça. Os caras iam, né? Os caras não, eu também. Eu ia pra ver se ficava com as menininhas, se ficava roçando nelas, e as bagunças danadas mesmo, como se fosse carnaval. Só que era uma bagunça diferente, porque no fundo as pessoas que estavam lá em cima no palco não estavam falando besteira, não estavam incitando besteira, não estavam falando violência, não estava tendo nada disso. Elas estavam falando de Deus e tinha muita gente séria louvando a Deus. E acaba que isso, de certo modo, contagia a gente. Pro Sarli e pro Josmar, o efeito não foi tão grande. Eles continuaram lá na bagunça e tal, mas eu dei uma destacada, uns passos atrás assim deles e fiquei um pouco mais distante, ouvindo Eugênio Jorge falar, e para mim aquela coisa foi a coisa mais impressionante que eu já tinha visto. Parecia que agora fazia sentido ler o Evangelho, agora fazia sentido ir à Eucaristia e se alimentar de Cristo, porque a forma como ele falava fazia transparecer assim a beleza do Evangelho, fazia a gente sentir, na verdade, que aquilo tudo era real e não uma história igual a gente ouvia os padres falando, né, que temos que analisar a dimensão do amor, aquela coisa vaga que você ouve, mano, essa história é para velhinha, né? Ninguém acha graça em ouvir isso. Então,
Eu ia à missa, eu ouvia os padres, mesmo o Padre Belo, que é muito nobre, muito honrado, muito firme, mas não tinha não contagiava a gente, né? Não dava essa vontade de ser católico. Eu ia à missa porque era, aliás, eu nem sabia que era obrigação. Eu ia à missa porque eu achava que de vez em quando deveria ir. Então essa era a minha realidade de fé e de participação nos sacramentos. Aí, a partir desse dia, eu percebi que não, eu devo ir porque eu amo. Eu devo ir porque eu amo. É uma diferença muito grande entre você ir por obrigação, ou você ir porque acha que deve ir de vez em quando, ou você ir porque você ama, né? E aí eu passei a ir à missa, passei a comungar, e não perder mais evento nenhum que acontecesse, né? Dos outros eventos da renovação carismática. Vem Louvar, Raléu, Rebanhão, os shows, né? Um show do Martim Valverde, que eu fui numa ocasião sozinho. E poucos dias depois desse show do Martim Valverde, inclusive, que me tocou profundamente, que me fez assim, decidir de uma vez por todas que eu tinha mesmo que ser católico, apostólico, romano com todas as minhas forças, foi marcado um show da banda Vida Reluz. Na época com o Valmir Alencar era cantor da banda. E aí eu falei pro Josmar, bora, cara. Você tá aí só na bagunça e tal, vamos fazer alguma coisa de Cristo mesmo, da igreja. E ele pensou, bom, realmente, minha vida tá uma merda mesmo. Acho que eu tenho que dar essa chance aí, eu tenho que ver esse negócio, porque no dia lá do ralé eu fiquei só na bagunça. Então eu tenho que fazer alguma coisa que preste. E aí ele foi com esse espírito de, de propício, né, a se converter. E chegando lá não deu outra, né? As músicas tocaram o coração dele, ele chorou, se emocionou, achou aquilo a coisa mais incrível do mundo e eu achei mais incrível ainda que eu nunca tinha visto o Josmar daquele jeito. Pra mim, o cara que eu tava acostumado a ver malucaço por aí, tomando todas e pegando menina e fazendo bagunça por aí, de repente chorando por causa das palavras do evangelho ou por causa de uma música católica que tocava o coração dele. Então aquilo pra mim foi a coisa mais incrível, mais sensacional, mais espetacular. Paralelamente, o Sarli, depois do Halel, também estava indo nos eventos católicos, porque de certo modo uma sementinha ficou plantada nele. E no final das contas, eu soube que o Evandro veio falar comigo que ele ia começar uma turma de catequese. Eu já era crismado, mas eu falei: não, eu quero participar, eu quero assistir, eu quero crescer na fé. Eu estava nesse espírito, né, nessa pegada. E aí eu fui para a catequese e perguntei para ele: posso chamar meus amigos? Pode chamar seus amigos. Então eu chamei o Josmar e o Sarli. Aí nós três que já estávamos sedentos de Deus, tínhamos, antes de entrar na catequese, já tínhamos entrado no Jofid. O Jofid é grupo Jovens Filhos de Deus. O coordenador, primeira vez que a gente encontrou, primeira e única vez que a gente o viu, na verdade. Eu, pelo menos, né? Ele estava bêbado, não tinha ido ao encontro. E no encontro estava eu, Josmar e Sarli e uma senhora. Então, jovens filhos de Deus, se a gente foi para lá pensando, e a gente pensava mesmo, que pudesse encontrar uma menininha novinha e tal, católica, para ser nossa namorada e a gente crescer junto na fé, a gente se deu mal. Tinha uma senhorinha lá para nós três brigarmos por ela. Então não tinha, de jovem não tinha nada, de filho de Deus até podia ter, mas de jovem não tinha nada. E aí eu vi que, caramba, não tem sentido eu ficar aqui. Eu pensei imediatamente, né? Eu pensei imediatamente em, bom, vou me dedicar à catequese, vou dar catequese, vou salvar almas e vamos ver o que acontece por lá. Fiquei na Guadalupe dando catequese. Josmar e Sarli ficaram no grupo e pegando as dicas do Evandro e minha, no sentido de que, bom, vamos então fazer esse grupo crescer. Então essa foi a estratégia. Eu e o Evandro ficamos na catequese, Josmar e Sarli ficaram no Jofid. E, de fato, com a nossa espiritualidade, com o nosso conhecimento crescendo cada dia mais, o Josmar e Sarli conseguiram convencer uma multidão de jovens a participar do grupo e a participar com empenho, a participar querendo ser santos. E é nessa hora que entra a Viviane, né? Ela já fazia parte da Divina Providência por obrigação, né? A obrigação de fazer catequese, essas coisas. E no caso do Jofid não foi obrigação, foi porque ela quis, ela soube que era bom, ela soube que o grupo de amigos dela todo ia entrar, o pessoal da rua dela todo ia entrar, e tava aquela galera toda ali decidida a entrar, e quando entrou, viu o Josmar e o Sarli pilhados né, no conhecimento, na vontade de ser santo,
e essa vontade contagiou o grupo inteiro. Então a história da Viviane começa a partir desses Josimar e Sarli convertidos, recém-convertidos e recém-formados, né? Graças a esses encontros da renovação carismática, somados depois, posteriormente, às catequeses do Evandro. E eu tive a graça de ser esse instrumento, não à toa eu sou o padrinho de Josimar, mesmo ele sendo mais velho que eu, mas ele reconhece que o início da caminhada dele se deu graças a este pobre instrumento aqui que simplesmente levou ele para os lugares certos na hora certa e fez ele mudar de vida. Então a história do Jofide foi bem essa. Depois, passado um tempo, a gente viu que o Jofide já deu o que tinha que dar, né? E que os padres, no caso, o pároco da época, não dava a orientação adequada, ele mais queria extinguir do que fortalecer, orientar corretamente o grupo. Então, o grupo foi ficando ora na rebeldia em relação ao padre, ora numa obediência de coisas que não era para estar acontecendo, coisas toscas. E aí o próprio Josmar saiu de lá e eu mesmo tive um trabalho danado para tirar minha esposa, porque ela era muito apegada a todo mundo lá e na época a gente era só namorado ainda. E eu falei, não, você tem que sair, acabou. O grupo é jovem, filho de Deus, passa a bola, passa para outro, você tá virando adulta, você tá ficando mulherzinha, crescidinha. Vamos pra catequese, o negócio é sério. Foi uma briga danada, uma complicação absurda, porque o pessoal era muito apegado, eles eram muito amigos mesmo uns dos outros. Andavam juntos, saíam juntos, passeavam juntos, fazia festa, era uma bagunça. E, e era difícil eu conseguir tirar minha mulher disso, mas eu precisava tirar. Precisava tirar, porque não, ela tem que crescer com esse pequeno sacrifício de renunciar ao Jofide. Não quer dizer que vai renunciar para sempre os amigos, não, vai visitar, conversar, bater um papo, mas vai cortar esse excesso de familiaridade e a presença, ao invés de ser maciça no grupo, vai ser maciça na catequese, que é onde está precisando mais. Ela foi com muito sacrifício, com muito custo, topou. E aí começou a estudar, começou a ler, começou a se preparar, a dar catequese, se tornou catequista, reprovou a primeira vez, depois foi aprovado na segunda tentativa, deu catequese, se tornou bibliotecária, leu coisa pra caramba, catalogou tudo. Então, foi um trabalhão danado e uma coisa que realmente fez ela crescer nessa época. E eu me tornei formador de catequistas. E fui catequista por 6 anos e formador de catequistas. Catequista por outros 6, até o ponto que acho que todo mundo já sabe, que foi o ponto da nossa expulsão da igreja. Né? A gente iria concluir até o final do ano as nossas turmas, levar elas a bom termo, né? Talvez formar novos catequistas, bons catequistas. O trabalho ia ser bem feito, direitinho, até o fim do ano, com compromisso, com verdade. E antes do meio do ano ainda, o pároco da Guadalupe, junto com um pequeno grupo de catequistas da Perpétua e mais alguns que eram colados neles, lá da Guadalupe mesmo, né, decidiram lá entre eles que nós deveríamos sair antes. Então nos expulsaram, nos tiraram das nossas turmas. E a partir de então, foi a época que, por lá, 2009 ou 2010, não me lembro agora exatamente o ano, 2009 ou 2010, tem uns 10 anos. E aí a gente conheceu, por essa época exata, a gente conheceu o Olavo de Carvalho, o Padre Paulo Ricardo. E começamos uma formação, eu e Evandro, por nossa conta, a partir dessas duas figuras importantes da história do nosso país. E como estávamos expulsos da catequese, eu lancei o blog. E aí começamos a escrever e foi aquela coisa toda. E a história daí por diante todo mundo já conhece, já sabe, já está tudo devidamente documentado. Então beleza, esse é o testemunho de uma parte considerável da minha caminhada. Claro que ela não parou por aí, eu continuo estudando, continuo lendo, continuo fazendo pesquisas, continuo assistindo os cursos do Olavo e do Padre Paulo, continuo assistindo as aulas deles, continuo lendo livros, continuo na mesma caminhada e até que Deus nos chame aí para outra missão ou nos chame em definitivo para o céu. Valeu, grande abraço em todos, fiquem com Deus.